Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, venho à tribuna. Uma das funções da Câmara é esclarecer, debater, discutir, legislar, fiscalizar. Nós sabemos bem, na verdade, e acredito que hoje a população também saiba quais as funções da Câmara, quais as funções do Parlamento, quais as funções do vereador. Não posso concordar com uma notícia enviada ao jornal pelo SIMP, Sindicato dos Municipários, de que o presidente da Câmara tenta calar o SIMP. O SIMP, desde que iniciou essa legislatura, e, portanto, com a Câmara sob a minha presidência e da mesa diretora, em nenhum momento procurou a mesa ou procurou a presidência para ocupar qualquer espaço na Câmara de Vereadores, para ser recebido, para trazer suas propostas. Deve ter procurado algum vereador. E se procurou, foi porque a Câmara está aberta a quem procura individualmente algum vereador ou a quem procura a Câmara como instituição. E a Câmara permanecerá aberta a todos os que a procurarem para trazer suas demandas e para que suas demandas sejam levadas onde quer que seja. E a Câmara, como instituição, levará as demandas de quem procurar a Câmara. E o SIMP, Sindicato dos Municipários, que representa uma categoria, aliás, o SIMP não representa o povo. Quem representa o povo é a Câmara. A Câmara representa o povo de Pelotas. Os vereadores, o parlamento, os parlamentares representam a população que os elegeu. E cada um representa toda a população de Pelotas. Muito embora é lógico que cada um tenha, né, uma base que o eleja, sendo que muitos vereadores não têm uma base, né, que seja uma categoria, que seja um bairro, que seja... Não. Temos vereadores que representam, sim, de uma forma genérica, né, eu diria, todos os segmentos da população. De fato, após eleitos, todos os vereadores representam toda a população de Pelotas. O parlamento, como eu disse, o parlamento é constituído por parlamentares eleitos para representar a população. E os representa, como eu disse. Uma parte para o vereador Anderson, por favor, presidente. Uma parte para o vereador Anderson Garcia. Teste, som. Vereador Viana, muito importante esse esclarecimento, porque ontem vivemos aqui no Parlamento uma situação tanto desagradável, vamos dizer assim, e até conversava com o Jurandir fora, depois do evento, a gente, na verdade, tanto situação quanto oposição, se dirigia para o mesmo, convergia, né, na mesma direção. O que acontece, eu acho? A prerrogativa da presidência deve ser respeitada. Cada presidente que por aqui passar tem o seu jeito de comandar a casa, a sua interpretação sobre o regimento interno, principalmente. Então, e em conversa com o senhor e com vários vereadores, depois do ocorrido de ontem, acho prudente a Câmara, toda vez que indagada ou provocada, categoria que queira se manifestar, apresente um ofício.
e esse ofício se discuta antes de abrir um espaço como o de ontem. Acho que esse é o melhor caminho. Isso fica como dica, como encaminhamento para a mesa diretora. Talvez a categoria dos médicos, do SIMP, os CIMERS, sei lá, quem queira fazer o uso da tribuna, apresente um ofício, esse ofício vem a plenário, os vereadores discutam e aí sim abram um espaço. Só para a gente deixar mais claro o debate e deixar mais democrático o nosso dia a dia. Porque ontem realmente foi no grito, foi uma coisa, para mim, desagradável. Eu me senti mal, por exemplo, porque eu não ia dar acordo. Agora, acho, e tenho que respeitar, a prerrogativa da presidência. Acho que isso é o mais importante de todos. Parabéns pelo esclarecimento. E também, obrigado, vereador Anderson, também nós temos, aliás, agora, anteriormente, em manifestações de vereadores, nós vemos que acabam se apaixonando por alguma coisa, os vereadores, e acabam até ofendendo colegas e outras pessoas também, o que também não é função do parlamento. Nós devemos, né, conscientemente analisar os fatos e não precipitadamente dizer, né, coisas que ferem, né, e não ferem apenas os parlamentares, quem está na plateia, quem está nos escutando, fere o parlamento, fere e depois se discute, depois quer dizer que políticas diferentes, né, por que diferentes, são isso ou aquilo. Né? Cada um tem, é lógico que o seu modo de fazer a política e cada um é responsável também pelo que diz. E nós sabemos também que hoje, pela facilidade que temos de acesso e pela facilidade que as pessoas têm de acesso, né, a toda forma de comunicação, todos ficam sabendo de praticamente tudo, ou muitos ficam sabendo de praticamente tudo. E não fica bem ao parlamento, não fica bem aos parlamentares, representantes políticos dos cidadãos, né, dizerem coisas que não são verdadeiras ou dizerem coisas que o outro não disse, ou querer interpretar da sua forma o que o outro disse. Eu não tenho medo de povo, eu não tenho medo de gente. Aliás, eu sou gente, eu sou povo também, né? E acredito que ninguém de nós o tenha. Mas é muito fácil pegar o microfone, pegar as redes sociais e acusar, levantar falso testemunho, enfim, para se colocar diferente dos outros. Tá? Aliás, eu não tenho medo de ninguém. Aprendi com meu pai que nós somos iguais, todas as pessoas. Que todos têm medo de alguma coisa, né? Mas medo de pessoas, eu não tenho. Temo a Deus, e é diferente de ter medo. Temer é respeito. Aliás, se cumpríssemos a maior lei, e não quero fazer aqui nenhuma apologia à religião, ou o que quer que seja, mas se cumpríssemos a maior lei, que é a lei do amor, não precisaríamos de nenhuma outra lei. Amar é fazer o que é preciso para que o outro esteja bem. Amar é perdoar, é desculpar, amar é ouvir, amar é entender, amar é não se proclamar. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Porque, na verdade, nós somos parte do que vivemos, somos parte do meio, somos parte de nós mesmos. E, com certeza, e que bom, na verdade, aliás, que fosse assim, levamos em nós muito daqueles que convivem conosco e, quiçá, deixemos nas pessoas que convivemos um pouco de nós.
mas é preciso que nós pensemos, né, para não dizermos o que depois não possamos explicar. Eu não tentei de forma nenhuma impedir que o SIMP se manifestasse. Aliás, as comissões, só para concluir, vereador presidente, as comissões temáticas são os órgãos que devem receber os assuntos específicos nessa casa. A tribuna, como nós temos no regimento, é para os parlamentares, e não vou entrar em discussão, até porque também não há mais tempo, do que se trata de visitante, mas também não disse que visitante é quem não é da cidade. Também não disse isso. Disse várias coisas. Deve ter tudo gravado, se não na TV Câmara, nas pessoas que estavam aqui gravaram, e nós devemos entender o contexto das coisas. Mas o parlamento está aberto, a Câmara de Vereadores está aberta, seja na pessoa da presidência, seja na pessoa das comissões, seja na pessoa de cada vereador, e espero que o SIMP entenda e tenha uma boa relação com a Câmara de Vereadores, como também toda a população. Obrigado.